Olá, turma linda do meu coração, como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam aí bem, contentes, alegres, felizes, brincando bastante, curtindo bastante as férias de vocês, seja na companhia aí dos amigos, dos familiares, seja na companhia do coleguinha da rua, ou você às vezes está viajando para casa da vovó, do titio, de algum parente, não importa onde você esteja. O importante é que você esteja com Jesus do seu lado e com o Espírito Santo também. Mas tá aí, né? Nós estamos nesse verão gostoso, maravilhoso, onde eu moro aqui, tá um calor gostoso. Fazia tempo que não esquentava como agora. Então vamos dar uma pausa, fazer um stop aí nas brincadeiras por alguns poucos minutos para nós aprendermos mais um pouquinho da palavra de Deus, para nós continuarmos aprendendo sobre a vida de Moisés. Por quê? Não é porque nós estamos de férias que nós vamos deixar de aprender sobre a palavra de Deus. Porque independente da época, do ano que a gente está fazendo, a gente não pode deixar Jesus de lado, não podemos deixar de ler a palavra dele. E hoje, antes de eu começar mais um pedacinho da história da vida de Moisés, eu vou ler aqui com vocês o nosso versículo de hoje, que nós vamos aprender, que está em Romanos, no capítulo 3, no versículo 20, a parte B do versículo. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 3 e 20. Quando fala pela lei, turminha, eu vou dar um exemplo aqui para vocês das nossas leis aqui do Brasil. Para você ser motorista, você pode ser criança e ser motorista de carro? Não pode, né? Porque a idade mínima para você tirar uma carteira de motorista é 18 anos. Mas para você tirar a sua carteira de motorista, você pode chegar lá e tirar? Não. Você vai ter que fazer o quê? Aulas teóricas primeiro. Você vai para uma salinha de aula, você vai estudar o Código Brasileiro de Trânsito, você vai ver vídeos de como dirigir. Aí depois que você tiver essas aulas teóricos, daí você vai para aula prática, vai pegar no volante do carro junto com o instrutor, ele vai te ensinar como dirigir um carro. E por que você tem que fazer esses testes, né? Você vai fazer uma provinha teórica, você vai fazer uma prova prática para você estar realmente aprovado para ser motorista. E por que a pessoa precisa estudar o Código de Trânsito e fazer essas aulas? Por que eles precisam? Para o quê? Fazer aquilo que pode e aquilo que não pode. Que nem dentro do Código de Trânsito, você vai aprender como fazer uma ultrapassagem, o que você tem que fazer com o carro lá para virar à esquerda, virar à direita, seguir em frente. Tudo isso você vai aprender na aula. Então você vai aprender aquilo que você deve fazer e aquilo que você não deve também. Você não deve ultrapassar o sinal vermelho, você não deve dirigir acima do limite de velocidade e um monte de outras regrinhas que tem no nosso Código de Trânsito, não é? Então, o código nosso tá aqui, dentro da palavra de Deus. As leis de Deus, né, também são conhecidas como mandamentos. Então, a lei de Deus, os mandamentos dele escritos na Bíblia, nos ajudam a saber as coisas que fazem Deus feliz, que são as coisas certas, e também as coisas que o deixam triste, que são as nossas coisas erradas. Então, tá aqui o nosso versículo de hoje, tá falando sobre isso, Pela lei, ou seja, pelos mandamentos de Deus, a sua palavra, vem o pleno conhecimento do pecado, daquilo que eu não devo fazer. Então, eu vou dar outra ilustração aqui para vocês entenderem. Era o primeiro dia de aula do menino chamado André. E aí, o André, ele estava muito nervoso. E a mãe falou para ele, não fica preocupado não, querido. Lembre-se que é o primeiro dia de aula para todas as crianças. E a sua professora vai explicar direitinho o que você vai fazer. E o André e seus coleguinhas,
eles iriam passar por muitas experiências novas, mas antes de começar, a professora falou sobre o regulamento das aulas e ela explicou que o regulamento iria ajudá-los a saber as coisas certas e erradas, o que podia e o que não podia fazer dentro da escola e dentro da sala de aula. Toda escola tem seu estatuto. Se vocês obedecerem o regulamento, disse ela, vamos passar um bom tempo juntos este ano. E ela estava certa. Aí o André obedeceu tudo que a professora falou e ele teve um dia maravilhoso na escola. Mais tarde, ele contou para sua mãe que a melhor parte do dia foi a hora do lanche, né? Lá no pátio, quando a professora distribuiu o bolinho para as crianças e houve brincadeiras. Então, na Bíblia, Deus também nos deu o regulamento para que nós pudéssemos saber o que o deixa feliz, né? Que é as coisas certas, e o que o deixa triste, as coisas erradas. E nós ficamos mais felizes quando obedecemos a Deus, porque é o que está aqui, ó, no nosso versículo de hoje. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 3:20. Então, agora antes de nós começarmos aqui a nossa lição, eu vou contar uma outra história para vocês também, de ilustração. Quando todo mundo estava dormindo, a Ana, ela entrou devagarinho, pé por pé, na pontinha dos pés, no quarto dos seus pais. E aí, ela sabia bem aonde que seu pai costumava deixar as suas calças, no encosto da cadeira. E ela, aproximando-se da calça, ela enfiou a mão dentro do bolso assim, porque ela sabia que o papai sempre tinha umas moedinhas dentro do bolso. Só que quando ela enfiou a mão dentro do bolso, o que caiu no chão? O relógio do papai. E aí ela, assustada, ó, saiu correndo do quarto, bem depressinha, né? Assim, correndo, mas sem fazer barulho, e ela até se esqueceu das moedas. Quando foi no dia seguinte, a Ana ouviu o seu pai dizer que alguma coisa tinha acontecido com o seu relógio e ele estava quebrado. E a Ana se sentiu muito mal. Será que seu pai iria descobrir que tinha sido ela e ia castigá-la por ela ter tentado roubar dinheiro e quebrado o seu relógio? Mesmo depois que foi consertado, o relógio do papai nunca mais funcionou direito. Até que um dia a Ana, né, aquilo foi apertando o coraçãozinho dela e ela confessou para seu pai. E embora seu pai não tenha castigado ela, né, ele se sentiu muito triste, né, e ela ficou mais machucada ainda, ela ficou mais triste ainda porque ela viu que ela deixou o seu pai triste com a sua atitude. Mas ele a perdoou e nem se lembrou mais do que ela fez. Mas a Ana sabia que tinha mais uma pessoa para quem ela precisava confessar aquilo que ela tinha feito. Ela sabia que Deus detesta o pecado e por isso ela confessou a Deus aquele erro que ela tinha feito também. E Deus a perdoou. E aí eu pergunto para você, você já fez alguma coisa errada que te deixou mas tão envergonhado, a ponto de você não querer contar para ninguém? Você sabia que Deus quer que você deteste o pecado em sua vida? E quando você confessa a Deus, Ele promete nunca mais se lembrar do seu pecado. E a nossa história de hoje, ela conta exatamente sobre e como isso pode acontecer. Então, ó, depois que os israelitas, né, eles saíram do Egito, Deus os guiou através do deserto, por meio de uma nuvem especial. Então, durante o dia, era uma coluna de nuvem e de noite uma coluna de fogo. E como é que os israelitas sabiam quando eles podiam descansar? Quando a nuvem parava. Então, quando a nuvem ficava paradinha, eles sabiam que ali era o momento deles parar. Enquanto a nuvem estava indo no céu, assim, devagar à frente deles, eles sabiam que tinham que continuar caminhando. Então, a nuvem se moveu adiante deles pela costa do Mar Vermelho e parou em Refidim, onde eles acamparam.
E todos, né, estavam com sede, mas não havia água ali naquele lugar. E será que Deus poderia lhe dar água mesmo não havendo água ali? Ah, sim, Deus podia. Ele já havia feito isto antes e podia fazer de novo. Mas, em vez de confiar em Deus, os israelitas se queixaram a Moisés perguntando: Você nos tirou do Egito para nos matar de sede aqui? Como vocês, crianças, responderiam se fosse Moisés nesse caso? O que vocês acham? Será que eles tinham se esquecido de tudo que Deus tinha feito para eles desde que saíram lá do Egito? E aí Moisés perguntou: Por que vocês estão zangados comigo? E por que estão tentando o Senhor nosso Deus? Então Moisés foi orar, foi perguntar para o Senhor: O que eu faço a esses homens, Senhor? Eles estão prontos para me apedrejar. Aí Deus respondeu: Vá até a rocha em Horebe e ali fira a rocha com o seu cajado e da rocha sairá água para o povo beber. E Moisés obedeceu ao Senhor e a água começou a correr abundantemente da rocha ali no meio do deserto. E o povo bebeu, até se satisfazer, porque aqui onde a professora Esther mora, mas está calor, é só água o dia inteiro. Eu imagino, eu preparando aqui a história para vocês, eu imagino, gente, esse calor que tá aqui, tá dando aqui no termômetro, na temperatura 35 graus, imagina o povo lá no deserto, sem água. Eu aqui tenho água para beber, tenho a sombra da minha varanda da minha casa para poder me refrescar, mas lá eles não tinham, era só deserto. Então, ó, mas vocês acham que depois dessa provisão maravilhosa que Deus deu pro povo, o povo agradeceu a Deus por isso? O povo, vocês acham que ele estava arrependido de reclamar? Também não. Eles continuaram a murmurar contra Deus. A Bíblia não nos conta se os israelitas disseram a Deus que eles estavam arrependidos por acusarem Moisés ou por duvidarem de que Deus cuidaria deles. Talvez você também tenha crido no Senhor Jesus como seu Salvador, mas você não está contente com as coisas que Deus lhe deu. Talvez você esteja, aí de birra com seus pais porque eles não dão o que você pediu, ou você esteja culpando Deus por alguma coisa, seja o que for. Você pode confessar a Deus o seu pecado. Mesmo que você e eu não sejamos perfeitos, Deus é perfeito. Ele quer que você deteste o pecado na sua vida. E para começar, você deve confessar cada vez que pecar e pedir que Deus o ajude a obedecer-lhe. Por quê? Ele promete perdoar se você confessar os seus pecados. Tá aqui, ó, em 1 João 1:9 tá escrito, ó: Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e de toda injustiça. Então, ó, Deus perdoa e promete não se lembrar mais dos seus pecados. Será como se você nunca tivesse feito alguma coisa errada. Você não acha que esta é uma promessa maravilhosa de Deus? Nós não sabemos, se os israelitas confessaram: Senhor, nos perdoa de nós termos murmurado. Senhor, perdão, nós não vamos murmurar mais não. A Bíblia não fala isso. Então, mas Deus, a Bíblia fala que Deus não deixou de cuidar do povo. Mas quando a nuvem se moveu, eles recomeçaram a viagem deles. Agora, ele estava numa parte mais longa, mais larga do deserto, uma planície, E nessa planície, eles que já tinham viajado cerca de 40 quilômetros durante 3 meses, eles levaram 3 meses para percorrer 40 quilômetros, porque era muita gente, era mais de 2 milhões de pessoas. E a nuvem guiou
eles durante o dia através do vale, com montanhas vermelhas e cinzentas em ambos os lados, e a coluna de fogo os guiava durante a noite. E finalmente eles chegaram até aquela planície. E à frente deles estava o quê? O Monte Sinai, o monte mais alto do deserto. Uma das coisas mais importantes da história do Velho Testamento vai acontecer neste monte. Enquanto esses 2 milhões de pessoas se acampavam em frente ao monte, o pensamento de Moisés se encheu de lembrança, né, do Monte Sinai. Vocês se lembram que na segunda parte da história da vida de Moisés, eu contei para vocês que ele estava apacentando as ovelhinhas do seu sogro Jetro no pé do Monte Sinai, e Deus o chamou para conversar com ele. Foi aonde Deus o chamou para libertar o povo de Israel. Então, Moisés, ele deve, né, ter ficado feliz de ter chegado ali naquele lugar onde Deus falou para ele no meio da sarça ardente. Então, Deus lhe dissera que ele tinha sido escolhido para libertar o povo dele. E foi ali também que seu irmão Arão veio encontrá-lo. Quando Deus falou para Arão que era para ir lá encontrar com Moisés, porque Moisés precisava dele, foi ali aos pés do Monte Sinai. Então, agora Moisés já tinha se passado 1 ano, Moisés estava com 81 anos, e ele subia de novo o monte. O Senhor chamou-o do monte e disse: fale ao povo. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como os tirei do Egito. Se vocês me obedecerem, será o meu povo particular. Olha, gente, que promessa maravilhosa que Deus deu para seu povo. E está aqui no livro de Gênesis, no capítulo 17, Deus firmou novamente a promessa dele para o povo. Deus queria que os israelitas ouvissem as suas palavras e soubessem o quanto ele os amava. Deus também nos deu o quê? A sua palavra, né? A Bíblia, as Escrituras, para que nós, através da leitura, saibamos o quanto ele nos ama. Então aqui, em Jeremias 31:3 está escrito, com amor eterno te amei e com bondade te atraí. Então Deus, ele queria, assim como ele amava aquele povo, o povo de Israel, ele também nos ama. E Deus quis que Moisés falasse ao povo que ele tinha tirado eles do Egito porque ele os amava. E Moisés transmitiu a mensagem de Deus aos anciãos e a todo o povo, dizendo que eles precisavam obedecer a Deus. E eles responderam, né, a Moisés. Olha só o que eles falaram a Moisés: faremos tudo o que o Senhor tem falado. E Moisés voltou ao monte e contou a Deus o que o povo tinha dito. Então Deus disse a ele: em 3 dias eu virei a ti numa nuvem escura sobre o Monte Sinai. O povo vai me ouvir quando eu falar contigo. Marque os limites ao redor do monte para que o povo fique afastado e não ultrapasse para tentar me ver. E quando o povo ouviu o aviso de Deus, eles ficaram com muito medo. Eles sabiam que nem sempre agradava a Deus. Eles sabiam que eles faziam coisas erradas. E eles não detestavam o pecado como Deus detesta. Então, apesar deles saberem que fazia coisa errada, eles, às vezes, algumas coisinhas assim, falavam, é errado, mas tá tudo bem, né? Queria passar a mãozinha por cima do erro. Só que Deus, ele detesta o pecado. E eles imploraram para Moisés, dizendo: fale você as palavras de Deus a nós, e nós ouviremos. Não se preocupa não, Moisés. Você fala com Deus, transmite para nós, nós não vamos se meter com Deus não. Por quê? Porque ele sabia que Deus detestava o pecado, e naquela época o pecado era castigado não com a morte só espiritual, mas com a morte física também. Mas se você já creu no Senhor Jesus para salvá-lo dos seus pecados, Deus quer que você deteste o pecado como ele detesta também, para que você tenha vida eterna. Talvez você tenha falado mal de algum colega, e Deus detesta todo pecado, inclusive falar palavrões e até mesmo usar o seu nome de maneira errada. Tem pessoas que falam assim: eu juro por Deus, eu juro, mãe, eu juro por Deus que eu não fiz isso. Pegando mentira e usando o nome de Deus. Olha só, Deus
quer que você deteste o pecado em sua vida e ama e obedeça a sua palavra. E ele disse, ó, tá aqui em João 14, 21, ó, aquele que não conheceu o pecado, né, ele se fez pecado por nós. E tá aqui também, ó, aquele que tem os meus mandamentos, ou seja, que conhece os meus mandamentos e os guarda, obedece, esse é o que me ama. Então lembre-se que Deus é santo e ele quer que você o ame e lhe obedeça. Deus, ele detesta o pecado, assim como ele detesta também quem induz o outro a fazer coisas erradas, a fazer o pecado, porque além de errar, ainda quer induzir o colega, induzir outra pessoa a fazer coisas erradas. E Deus queria que o povo soubesse que ele é santo, sem pecado, e que apesar deles não terem visto a Deus, eles ouviram o seu grande poder. Então, na manhã do terceiro dia, eles ouviram barulho como de trovões, raios, relâmpagos, vindo lá do monte. E o som de uma trombeta soou muito alto no acampamento deles, né? Talvez as pessoas que viviam até nas cidades vizinhas ali, né, daquele deserto, elas tenham visto, né, ou visto de longe aquele espetáculo fora do comum. Às vezes porque o Monte Sinai é um monte alto, que existe até hoje, está lá no país chamado Egito. Então, às vezes, aquelas pessoas lá de longe, né, de coisa de longe, como era um monte muito alto, podia ver de longe, via aquele movimento estranho, aquelas nuvens, raios, relâmpagos e trovões num monte, no meio do deserto, num lugar onde não chove. As pessoas com certeza devem ter achado aquilo estranho, né? E Deus falou no meio do fogo e da fumaça. E o que o nosso versículo, ó, aqui, que eu li para vocês, está falando, ó, de Romanos 3:20, ó. Pela lei, o que vem pela lei? Ó? Vem o pleno conhecimento do pecado. Então, através do conhecimento, né, o conhecimento da lei, você sabe que você está praticando as coisas erradas. E as palavras que Deus diz ajudarão o povo a saber que eles eram pecadores e cada um deles tinha quebrado, desobedecido a lei de Deus. E você e eu também quebramos as leis de Deus. Então, ó, ouça só o que foi que Deus falou ali para Moisés, ó. Ele falou quais eram as leis que o povo deveria seguir. Deus falou para eles o quê? Os 10 mandamentos. Então, qual que é o primeiro mandamento? Ó, o povo ouviu Deus falar do monte: não terás outros deuses diante de mim. Então, este foi o primeiro mandamento que Deus deu. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Então, eu só devo adorar a Deus. O terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então você não deve jurar, falar, pegar mentira e jurar. Não, eu juro que é verdade, eu juro que é verdade. Ou então usar o nome de Deus em vão. O que é usar o nome de Deus em vão? É você tá fazendo uma piada, falando alguma coisa escrachada e tá colocando o nome de Deus no meio daquilo. O quarto mandamento que Deus deu, ó: lembra-se do dia de sábado para o santificar. Por quê? Deus criou toda a criação em 6 dias e no 7º ele descansou. Então ele também quer que nós, em um dia da semana, né? Hoje nós não adoramos o sábado, mas nós sempre tiramos, ao invés de último dia da semana, o primeiro dia da semana, para descansarmos, para adorarmos a Deus, ir à igreja, né? Tirarmos momentos para falar com Deus. Então aqui Deus deu que era pra gente santificar o sábado, ou seja, um dia da semana para ele. O quinto mandamento que ele deu: honra o teu pai e a tua mãe. Então você deve respeitar, honrar o papai e a mamãe, porque quando você honra o papai e a mamãe, você está honrando a Deus.
O sexto mandamento, não matarás. Então Deus falou que não era para matar. O sétimo mandamento, qual que é o sétimo mandamento? Não adulterarás. O que é adulterar? É você fazer, sendo casado, fazer aquilo que é errado, querer ter outra família, querer ter outra esposa ou outro marido. Oitavo mandamento, não furtarás. Não é para você pegar aquilo que não é seu. Nono mandamento, não dirás falso testemunho contra seu irmão. O que quer dizer falso testemunho? É pegar mentira, falar aquilo que o outro não fez, aquilo que o outro não falou, aquilo que o outro não pensou. E o décimo mandamento, qual é? Não cobiçarás. O que é não cobiçar? É não ter inveja, não querer aquilo que não é seu. Se você não tem, não vai cobiçar aquilo que o outro tem. Então Deus, ele deixou essas 10 regrinhas para que o povo obedecesse. E outra palavra, né, usada para regras, mandamentos, é lei. E os 2 primeiros mandamentos que Deus deixou, qual foi os 2 primeiros? O primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Segundo mandamento, não farás para ti imagens de escultura, somente a seu Deus adorarás e somente a ele servirás. Então, você e eu podemos dizer que nós pecamos, não respeitamos nossos pais, mentimos, desejamos aquilo que pertence a outra pessoa, pecamos contra Deus porque nós nascemos como pecadores e preferimos fazer coisas erradas. Em Romanos 3:23 fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, mas Deus tem um meio para que nosso pecado seja perdoado. Depois que Deus deu as suas leis ao povo, Moisés se aproximou da nuvem escura na montanha. Mesmo que a lei de Deus tivesse mostrado ao povo que eles eram pecadores, Deus queria que eles soubessem como poderiam ser perdoados dos seus pecados. Aí Deus falou para Moisés, faça um altar e coloque sobre o altar uma ovelha ou um boi. A morte do animal no altar lembrava-lhes o quê? Que eles precisavam de um salvador. O sangue do animal não podia tirar-lhes o pecado. Por quê? Porque Jesus é chamado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a palavra de Deus diz que seu sangue pode nos limpar de todo o pecado. Então, o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho perfeito de Deus, é que nos purifica de todo pecado. Então, ele já veio morrer pelos pecados das pessoas do Antigo Testamento e também de todas as pessoas nascidas depois disso, até os nossos dias de hoje. Porque em Hebreus 9:22 fala que sem derramamento de sangue não há remissão, ou seja, perdão de pecados. Jesus deu o seu sangue para perdoar o seu e o meu pecado. Quando Jesus perdoou aqueles homens que o tinham pregado na cruz, ele disse, tá aqui em Lucas 23:44, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, a morte de Jesus é o meio pelo qual podemos ser perdoados. Depois que Jesus morreu, ele foi sepultado, mas, boa notícia, ele ressuscitou dos mortos no 3º dia. E Jesus é o Cordeiro de Deus, que agora está no céu, preparando um lugar para aqueles que creem nele como seu Salvador. E com a promessa de Deus, depois que ele perdoa o seu pecado, Jesus prometeu que nunca ia nos deixar. Todos que creem nele como seu Salvador. Em Hebreus 13:5 está aqui, Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então, você não pode ter a promessa que Jesus nunca te deixará enquanto você não reconhecer que você é pecador e que Jesus morreu na cruz para perdão dos seus pecados e para a sua
salvação. Então, ó, Jesus, ele já tomou o lugar desse cordeirinho, ele já tomou o castigo pelo meu e pelo seu pecado. Então, Deus promete que não vai mais se lembrar do seu pecado e nunca mais vai abandoná-lo. Porque em Atos 16:31 ele diz, ó, crê no Senhor Jesus e será salvo. Então, se você crê em Jesus, você vai ser o quê? Salvo do seu pecado. Então, eu trouxe aqui uma musiquinha para cantar com vocês, ó, para que vocês não se esqueçam do que a Bíblia diz. Você tem que o quê? Ler a palavra de Deus todos os dias para você saber o que Deus quer que você faça para fazer a vontade dele. E qual que é a vontade de Deus? Que cada dia nós tenhamos a estatura de varão perfeito, assim como Jesus. Perfeito nós só vamos ser quando nós chegar no céu, mas aqui na terra nós vamos o quê? Cada dia melhorando mais e mais. Como é que eu sei se eu estou melhorando? Quando eu leio a palavra de Deus. Porque tá aqui o nosso versículo, ó. Pela lei temos pleno conhecimento do pecado. Qual que é a lei? Qual que são os mandamentos de Deus? A sua palavra. Então, essa musiquinha é bem assim, ó. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Então, que você nunca se esqueça do que está na palavra de Deus e obedeça o que está aqui. Agora eu vou fazer uma oração. Você que já tem Jesus dentro do seu coração, peça para ele te ajudar a todos os dias não esquecer de confessar os seus pecados, de ler a sua palavra. E você que ainda não tem Jesus no seu coração, agora é a oportunidade de você convidá-lo para vir no seu coração. Você viu aqui, nós vamos dar continuidade ao que mais Deus falou ali para Moisés no monte, na nossa próxima história, no nosso próximo encontro. Então, você que ainda não tem Jesus no coração, hoje você viu quantas coisas erradas que está aqui dentro da palavra de Deus, ou nos 10 mandamentos, que às vezes você faz e não sabia que era pecado. Você vai dizer, eu não sabia, professor. Agora você sabe, então você pode orar, pedir perdão para Deus, pedir para ele entrar no seu coração para ser o seu Senhor e Salvador, porque é ele quem vai te ajudar a fazer o que é certo. Vamos lá? Papai do céu, agora eu me coloco na tua presença, para que através do seu Filho Jesus, Senhor, o Senhor perdoe os meus pecados e entre no meu coração para ser o meu Senhor e Salvador. Eu confesso, Jesus, que eu sou pecador, que tenho feito coisas erradas, coisas que não te agradam, mas eu tenho certeza que com a sua ajuda eu vou conseguir melhorar, eu vou conseguir obedecer. E eu te peço, Senhor, o Senhor entra no meu coração, venha ser o meu Senhor e Salvador, porque eu te aceito, Jesus, como Salvador da minha vida e perdoador dos meus pecados. Papai, também te peço que o Senhor me ajude a todos os dias tirar a minha hora silenciosa para fazer um devocional, para ler a tua palavra, para orar, confessar os meus pecados perante ti. Espírito Santo, me ajude a não esquecer de todos os dias estar falando contigo. Por tudo te agradeço, no nome de Jesus, amém. Bom, turminha, um beijo para vocês, tá bom? Vou ficar aqui aguardando vocês aqui no nosso canal Virtude Kids e Teens. Se inscreve aí, vai lá no sininho, aperta a opção todas para que todas as vezes que eu postar vídeo no YouTube te notifique. Curte, comenta, compartilha, tá bom? Às vezes você não sabe falar de Jesus para o coleguinha. Compartilha com ele o link das histórias aqui do canal, que você vai estar falando de Deus da mesma maneira, através da vida da professora Esther. Então, ó, tchau, tchau e até o nosso próximo encontro com mais um pouquinho da história